temos o privilégio de ter conosco o irmão Hércules. Ele é o diretor da editora, né, Mensagem, onde ele fez aquela Bíblia com a citação do irmão Brana. Isso é o Novo Testamento, mas eles estão trabalhando para fazer também o Antigo, né? Bom para usar para cultos, né? Até culto doméstico. Você tem ali a Escritura e já alguns parágrafos da mensagem do irmão Brana, né, sobre aquele assunto, né? E diversas mensagens, né, que ele tem sido imprimida, né? Que Deus abençoe, irmão. Ele nos surpreendeu ontem. Ele tirou umas férias com a família um pouquinho, estava em Gramado e queria vir no culto em Nova Petrópolis, veio, nos trouxe uma palavra excelente sobre a necessidade de congregar, né? Muito boa. Ele é um obreiro ali, né, junto com o pastor Amós, em Porto Alegre. Ali é ao lado do pastor Amós, né? O pastor Amós, para quem não conhece, é filho do saudoso pastor João Manuel de Jesus, né? Eu não sei se a irmã, a esposa do irmão Hércules está aqui, podia ficar de pé? Está lá. Está bem, depois ele apresenta, né? Que está com a criança lá, que o daqui com a janela eu não consigo ver, né? Que Deus abençoe, né? Eu não sabia, ele é casado com a filha do irmão Jairo e da irmã Eloína, a irmã, né? Que eu fui pastor deles há muitos anos, quando eu era jovem, né? A irmã Eloína era ainda uma adolescente, lá na roça, lá no interior lá de Dom Feliciano, né? E agora vim saber que a irmã é filha da irmã Eloína e do irmão Jairo. O irmão Jairo foi dos primeiros ali em Porto Alegre, né? Filho do irmão Pedro Leal, que vieram da Argentina, né? Creio que na época eles estavam namorando na Argentina. E foi dos primeiros que se reuniu em Porto Alegre, ali, quando estava começando a igreja ali em Porto Alegre, né? Bom, né? Ver os irmãos, a caminhada, né? A caminhada na jornada dos filhos de Deus, né? Faz muitos anos que eu não vejo o irmão Jairo, né? Eu vejo que sempre ele está, às vezes, assistindo os cultos, né? No nosso canal. E a irmã Eloína também, muitíssimos anos, né? Tempo passa, né? E ainda estamos aqui pela graça do Senhor, né? Que Deus abençoe. Nós vamos orar pelos aniversariantes, depois nós vamos ouvir uma palavra pelo irmão Hércules, né? E ele me disse que vai, mais ou menos, estar falando na continuação do que ele falou ontem, né? Sobre a necessidade de congregar. E depois eu quero falar um pouquinho ainda no final, né? Já que nós temos só um culto domingo, podemos fazer 2 assim de manhã, né? Pastor Fábio, eu costumava, agora com a pandemia, acho que eles mudaram, né? Em Bogotá, na Colômbia, tinha 2 cultos. Ele só é o sacrifício da manhã e da tarde. Ele ia até o meio-dia, depois dava ali mais um depois em seguida, né? Passando para o outro lado, tá? Vamos nos colocar de pé e nós vamos orar. Temos 2 aniversariantes, aqui o irmão Sidney Grace e o irmão Jonathan Martins, né? Por favor, pode vir à frente para nós orar. Agradecer ao Senhor por mais um ano de vida, né? Deus abençoe. Bom, Jonathan, creio que está vindo já, né? Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos cantar parabéns e vamos orar. Parabéns a você nessa data querida,
muitas felicidades, muitos anos de vida, e que Deus abençoe esta nossa oração e dê muita saúde e sua proteção. Amado Deus, Pai Celestial, apresentamos a Ti, Teus filhos, que o Senhor tem dado mais um ano de vida nessa jornada, como diz a Sua palavra, que vamos contando os nossos dias. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pai Santo, abençoa Teus filhos, irmão Sidney, irmão Jonathan, sustenta com a Tua graça na continuação da jornada. Os colocamos sob a mão do Senhor, que a graça do Senhor, que os tem guiado até aqui, os conduza até o fim da jornada aqui e a nossa estada para sempre com o Senhor. No nome de Jesus Cristo, nós oramos e agradecemos pelo aniversário dos Teus filhos, Pai. No nome de Jesus. Que Deus os abençoe, irmãos. Amém. Bem, vamos aproveitar. Pode ficar de pé, vou passar para o irmão Hércules, então, para nos falar. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. É um enorme privilégio estar aqui, né? E quando o pastor Neri contava isso aí, né? Sobre o alimento que ele levou lá para minha sogra, quando era ainda uma moça, né? Uma jovem, depois para o meu sogro, e daquela união veio a minha esposa. E às vezes você está fazendo algo para Deus e você não sabe até onde isto vai, né? Mas ali Deus estava preparando uma esposa para mim. É tão maravilhoso isso, né? Você está fazendo algo e aquilo vai. E a obra continua e você está dentro daquela grande roda. Quão maravilhoso isso, né? A minha esposa, a irmã Jaiane, né? Ela está ali com a minha boiada, né? Meus 3 filhotes, né? Todos homens. Me dão um pouquinho de trabalho ainda para nós, mas é tão abençoado ter esse trabalho, né? Muitos pais aqui que já têm os filhos grandes sentem falta desse trabalho, né? Que dá. Mas é uma bênção, né? E a gente tem que aproveitar. Então, também trago saudações do pastor Amós, ali de Porto Alegre, que é filho do saudoso pastor João Manuel, né? E o pastor Neri, a história dele está muito ligada com a história de Porto Alegre, né? Ele esteve no começo, né? Ganhou muitas almas ali, e não foi em vão o seu trabalho, né? Glória a Deus por isso. A Bíblia diz, né, que tudo que você faz para o Senhor não é em vão. Amém? Glória a Deus. Então, ontem eu estive ali falando sobre isso, né, sobre o valor de congregar. E realmente, quem está assistindo a live é abençoado, mas não da maneira que você é aqui. Não é da mesma maneira. Amém? Glória a Deus. Então, o pastor me pediu para trazer uma pequena palavra e me veio isso novamente ao coração. E eu vou estar falando também sobre isso, né? Dividindo essas pepitas, dividindo esse tesouro, este alimento, este maná da panela dourada com vocês. Amém? Vamos ler então a Bíblia no Salmos, capítulo 27, ou Salmos 27, versículo 4. Eu não sei se aqui aparece atrás também. Lá em Nova Petrópolis aparecia ali. Mas que bênção, viu? E agradecer, eu gostaria também de agradecer a todos vocês aqui desse tabernáculo, né, juntamente com o pastor, que sempre tem nos apoiado na editora Mensagem, sempre tem nos ajudado mesmo, viu? Então nós somos muito gratos
e eu devia já essa visita ao pastor Neri, né? Já tem vários anos aí, e ele sempre se manteve fiel a Deus e também nos ajudando de maneira extraordinária. Somos muito gratos. E assim como os irmãos também, né? Amém? Aleluia. Então eu quero dividir isso aqui com vocês. Salmo 27, versículo 4 e 5. Né? Peguei a Bíblia emprestada do pastor Neri ali, ó. Está bem gasta. Ele usa mesmo. Que bênção. A minha é outra versão, né? Eu preferi a versão mais clássica. Mas quão bom, né? É pegar algo ungido já, né? Amém? Então diz assim: uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei. Ó, prestem bem atenção nisso. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei. Aleluia. Que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Não é um dia só, é todos os dias. Aleluia. Para contemplar a sua formosura, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Aleluia. Senhor Deus, eu peço humildemente, aqui como aquele jumentinho, Jesus, ó Senhor, que eu possa ter a honra de pisar, Pai, nessas folhas de palmeiras carregando o Mestre, em direção a esta Jerusalém, mas a nova Jerusalém, assim como aquele. Ó Pai, que eu possa ouvir os cânticos de Hosana, Hosana. Senhor, esteja aqui, Jesus, contemplando-nos com a Tua glória, descendo-nos. Desce aqui, Senhor. Nós te pedimos mais uma vez, mostra-nos mais e mais de Ti, Pai. Assim como o Senhor esteve na parte dos louvores, continue se derramando de maneira sobrenatural, Pai. Nós estamos carentes, nós estamos sedentos, Jesus, pelo sobrenatural. Oh, Jesus, e nós sabemos que a Tua Bíblia é sobrenatural, que a mensagem que o Teu profeta trouxe é sobrenatural. Senhor, nós queremos mais de Ti, Jesus. Nós queremos ter o mesmo privilégio que os discípulos tiveram de tocar nesta palavra da vida. Nós queremos tocar no Senhor aqui nesta tarde, aqui nesta manhã, Jesus. Nós queremos sentir esta virtude, dá-nos esta virtude, assim como aquela mulher que tocou em Ti, Senhor. Nós precisamos de virtude, virtude é força e poder. Nós precisamos disto, Jesus. Dá-nos isto nesta manhã, Senhor. Nós somos carentes, somos necessitados. Nós queremos mais de Ti, Jesus. Nós não entendemos, nós somos como criancinhas de colo. Nós precisamos que o Senhor nos pegue na mão e nos guie, Jesus. Nós queremos ser guiados pela Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, Pai, eu confio em Ti plenamente nesta manhã. E também peço que todo espírito contrário à Tua palavra, à Tua mensagem, seja nesse momento seguro, esteja preso, em o nome do Senhor Jesus Cristo, e que saia deste recinto para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Quão bom é orar, né? Falar com Deus, né? Podemos assentar. É maravilhoso, né? Minha esposa que pega no meu pé, né? Diz, você mais ora do que prega, né? Mas, né? Não tem como, né? Então, eu estive meditando sobre isso já há algum tempo, e eu comecei a colocar em prática na minha própria vida, pois eu trabalhava, tinha um emprego, e aquele emprego me impedia de ir, no nosso caso, o culto de oração, lá nas quartas, né? Aqui também é quarta? Na sexta, é. Então,
o meu trabalho me impedia de ir no culto nas quartas. E lá nós temos um culto na quarta, 2 cultos na quarta, um sendo do meio-dia às 3 da tarde, um culto de jejum e consagração. E à noite um culto de oração. Mas eu não conseguia ir em nenhum dos 2 cultos. E eu falei, mas não está correto isso. Porque se existe um culto, se tem um dia que tem um culto, eu acredito que Deus possa prover uma maneira para que eu vá naquele culto, sem ofender o meu patrão, ou sem de alguma maneira ir contra o que a Bíblia ensina, porque o patrão representa Jesus, então você não vai desobedecer ao seu patrão. E eu fiquei pensando, como eu posso fazer isso? Porque eu quero estar mais com Deus. Eu quero estar mais com Jesus. E eu fiquei observando e fiquei colocando isso em minha mente. E aí eu consegui um outro trabalho, que por fim eu não conseguia nem ir no sábado na igreja. Trabalhava à noite, eu não conseguia nem mesmo ir no sábado. Eu falei, mas não está correto isso. Como eu poderia afirmar que Deus abriu uma porta de emprego para mim, que me tirou da casa dele? Eu falei, isso está incoerente. E eu creio na Bíblia, eu creio na sua mensagem, eu creio na sua palavra, eu quero cumprir todos os teus mandamentos. E aquilo me preocupava. Oh, irmãos, é tão bom quando você sente que você precisa melhorar em algo, e você começa a lutar contra, para não ser vencido por aquilo, porque o salmista disse assim, uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei. Então eu havia pedido que eu queria estar nos cultos. Então eu comecei a buscar uma alternativa. Como eu poderia fazer para estar nos cultos? E eu observei, um dia o pastor pregou sobre os judeus, a prosperidade dos judeus. E eu observei isso. Porque os judeus, geralmente, eles são donos dos seus próprios negócios. Por quê? Para que eles não tenham impedimento de ir em suas festas, de ir em suas celebrações religiosas, ou seja, de ir nos cultos. E você observa que você não encontra um judeu que não seja próspero. Por quê? Porque ele coloca Deus em primeiro lugar. Ele coloca a comunhão com Deus em primeiro lugar. E Deus o honra por isso. Porque Deus é o dono do ouro e da prata. E diz a Bíblia, buscai o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, estas coisas que você necessita para esta vida, vos será acrescentadas. Não precisa ser joias e ouro. Não precisa ser um palácio de casa, isto ou aquilo outro. Mas experimente colocar Deus em primeiro lugar, para você ver como Deus também te colocará em primeiro lugar. Aleluia! Glória a Deus. Eu não... tem um reloginho ali. Eu não trouxe o meu celular aqui, mas tem um reloginho. Então, eu comecei a buscar. Aí eu consegui um emprego que eu conseguia ir no culto no sábado. Eu falei, opa, glória a Deus. Agora sábado eu não trabalho mais. Sábado eu vou fazer algo para o Senhor, eu vou tirar para ir aos cultos. E eu consegui uma maneira de ir nas quartas à noite. E aí, por fim, Deus proveu uma maneira de eu estar no culto de quarta, também de jejum. E você me pergunta, e como está sendo? E eu estou sendo cada vez mais abençoado. Por quê? Irmãos, mesmo se você não tiver nada e toda a nação falir, assim como foi no tempo de Elias, Deus proverá um riacho para dar água para você. Deus proverá corvos para trazer sanduíche quentinho, diz o irmão Brana, feito pelos anjos. Aleluia! Oh, mas busque fazer o que está na vontade de Deus. E se tem uma coisa que está na vontade de Deus, é vir e congregar. É vir e sentir essa unção, é vir e aprender sobre a palavra de Deus. É vir e mostrar sua posição. Faça como aquele homem que não podia ouvir, não podia ver,
Não podia nem mesmo falar, mas de alguma maneira conseguiram comunicar com ele. Ele disse: por que você está aí? Ele era o menos improvável, ou o mais improvável, melhor dizendo. Mas ele disse: eu estou aqui para mostrar a minha posição. E o irmão Branham disse que posição é poder. Você tem que saber disso. Você tem que se posicionar como noiva do Senhor Jesus Cristo. Você não é qualquer uma. Quando Esther chegou diante do rei, ela sabia que ela não era qualquer um, ela estava com a coroa real. Diz o irmão Branham que a coroa real representa o batismo do Espírito Santo. E você também tem essa coroa real. Se você não a tem, busca. Imagina que paradoxo. Esther, com a coroa real, o batismo do Espírito Santo, diante do rei. E você vir com o batismo do Espírito Santo, diante de Deus. Oh, que comunhão tão profunda. Se vós estiverdes em mim, minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, vos serás feito. Porque é comunhão, gente. É comunhão. Como Moisés podia dar um conselho melhor do que Deus? Se não era, diz o irmão Branham, que era o Espírito de Cristo, ele estava tendo conferência. Ou seja, chegue nesse ápice, nesse momento que esteja Deus falando consigo mesmo através de você. O mesmo Espírito intercede por nós. Que poderia ir por várias linhas, né? Oração no Espírito Santo, disse Judas, né? Orai no Espírito Santo. Isso é algo muito profundo. Você orar já deixando Deus falar através de você e por você, e daqui a pouco pelos outros. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu pegar uma água aqui. Aleluia. Mas por que o Espírito Santo está clamando aqui nesta manhã? Por que o Espírito Santo clamou ontem à noite ali? Porque tem sido costume, Hebreus 10, 25, de alguns deixarem de congregar. E a Bíblia diz que aquele que se separa busca seus próprios interesses. Ah, eu deixei de congregar porque a irmã fulana não me cumprimentou, porque o irmão me olhou com a cara feia. O irmão nem estava te vendo, o irmão estava preocupado com outra coisa. A irmã também, ela nem te viu. Ou seja, o diabo, ele vem com as suas sutilezas para fazer você sair da casa da bênção, da casa do tesouro. Lá em Malaquias está escrito: trazei todos os dízimos e ofertas à casa da pobreza, à casa da miséria. Não! A casa do tesouro. Aqui tem tesouros escondidos, irmãos. A cada culto é aberto esse baú e você vai recebendo esses tesouros. Por isso, Satanás não permite que você venha. Mas Jesus disse que quando o verdadeiro cristão, ele entra num tabernáculo semelhante a esse, eu estou fazendo uma alegoria, e ele vê que tem um tesouro ali, ele olhou, ele esconde, ele junta todos os bens que ele tem, vai lá e compra aquela terra, aquele passe para possuir aquele tesouro. Porque ele sabe que aquilo é mais importante do que o carro, do que a casa, do que tudo que ele tem lá para fora. Então ele se dedica aonde está aquele tesouro. Amém? E é isso que nós estamos fazendo nesta manhã. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vocês conhecem essa história que Jesus contou, né? Amém? Amém? Glória a Deus. A Bíblia fala também em Hebreus sobre sacrifício de louvor. Sacrifício de louvor é isto. É você estar ouvindo esta palavra, muitas vezes está mexendo com você, mas você diz: amém, Senhor. Que se cumpra isso em minha vida. Você diz: aleluia. Você vem à casa de Deus, você prepare sacrifícios. Ah, mas eu estou tão triste hoje eu não estou no dia bom. Mas venha com sacrifícios de louvores. Diga glória a Deus. Vamos dizer aleluia. Amém.
Oh, glória a Deus. Oh, irmãos, deixe Deus alegre, coloque um sorriso no coração de Deus. Aleluia. É tão maravilhoso. Aí o meu filhinho mais velho, ele olhou: papai, o senhor está tão bonito, né? Ou seja, nós temos que elogiar o papai. Nós temos que elogiar a Deus, porque o salmista diz aqui no Salmo 27, aleluia, no versículo 4, uma coisa pedi ao Senhor e buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para quê? Para contemplar a formosura do Senhor. Aleluia! Ele não vem aqui, o cristão não vem aqui na igreja para ficar como simplesmente um ouvinte. Não, ele vem para ser um praticante. Você faz parte, essa é a tua casa, é a casa do papai. Então você vem para adorá-lo, você vem para cantar, você vem para glorificar, para dançar no Espírito, aleluia, para falar em línguas, para profetizar, aleluia. Eu estou dizendo isso porque eu sei que o pastor Neri, que vocês creem nessas coisas, assim como nós. Oh, aleluia. O pastor Neri estava contando um caso ontem lá, eu achei aquilo tão significativo. Um denominacional, um pastor desses aí, grande aí, ele disse assim: tivemos a marcha para Jesus em 2019, 3 milhões de crentes. E ele perguntou: houve algum aleijado que foi curado, que saiu da cadeira de rodas? Houve algum caso de cura? Houve alguém que falou em língua, alguém que interpretou? Não. Oh, então se a denominação está preocupada porque não há mais sinais, irmãos, e nós temos que estar preocupados também. Tem que haver algo. Porque quando Jesus veio na primeira vinda, houve sinais sobrenaturais. Tem que haver agora também. Aleluia. Vamos lá. Eu quero ler a mensagem simeoniana, alguns trechos, rapidamente. Glória a Deus. O irmão Bruno diz assim no parágrafo 1: e estamos esperando que Deus faça grandes coisas por nós. Aleluia. Oh, aleluia. E ele continua dizendo, um pouco mais abaixo: Deus em cada era tem alguém em quem Ele pode colocar as mãos, ou em quem Ele pode colocar a sua palavra. Às vezes Ele vem em um pequeno número, às vezes há apenas uma pessoa, mas Ele sempre teve alguém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Veja, no parágrafo 3, Ele nunca faz algo enquanto Ele não une o seu povo para tal. Vocês querem ver sinais e maravilhas nesta igreja, irmãos? Amém? Vocês querem, né? Vocês querem ver em cura, vocês querem ver profecia, interpretação, vocês querem ver o poder de Deus ainda mais de maneira sobrenatural? Então diz o irmão Branham, Ele nunca faz algo enquanto Ele não une o seu povo para tal. Vocês têm que se unir, vocês têm que se perdoar, o esposo perdoar a esposa perdoar o marido, o filho, a filha perdoar o pai e a mãe. E ainda assim alguns encontram dificuldade, mesmo para perdoar entre si, né? Mas deveria ser mais fácil. Então você também tem que perdoar além. Se você não tem dificuldade para perdoar o pai, para perdoar o esposo, a esposa, perdoe o outro também. Estende esse amor. Começa a fazer coisas que agradam a Deus. Porque rancor, mágoa, isso aí gera doenças, gera enfermidades. Isso é um veneno no seu sangue. Já se passou quantos anos e você ainda guarda essa mágoa? Perdoa! Libera esse perdão. Faça-se cumprir na sua vida. Mateus 6. Perdoe os meus pecados, as minhas dívidas, assim como eu perdoo aos meus devedores.
Para você ver o tanto que é sério isso aí, que Jesus ele chega a dizer, você está inapto até para trazer a sua oferta. Você deveria ter ido lá e consertado com o seu irmão, com a sua irmã. Que coisa profunda isso, né? Oh. Mas Deus está nos sacudindo. Porque é assim que faz. Você vai ter uma festa na sua casa, amanhã, o que você faz hoje? Você começa a fazer, primeira coisa, uma limpeza. Não é fácil. Não é fácil, você tem que chegar, o tapete, não é enfiando a sujeira para baixo, você tem que puxar para o lado, você tem que tirar aquela sujeirinha também. Por quê? Porque você está fazendo os preparativos para uma festa, você terá convidados, e assim é na igreja, Deus está preparando-nos para uma grande festa. Aleluia! E Deus está nos mostrando isto para um avivamento do Espírito Santo. Por isso que a Bíblia diz lá também em Hebreus, se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureça o vosso coração. Ah, mas isso que esse irmão está falando é tão simples. Pois é, por isso que deixaram Jesus passar por alto, porque era muito simples. Por isso que deixaram o irmão Brana passar por alto, era muito simples. E muitas vezes nós deixamos as coisas simples e gloriosas e sobrenatural de Deus passar por alto, porque são muito simples. Oh, aleluia. Mas vocês estão aqui comigo. Vocês não deixaram passar isso por alto. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Porque é assim que funciona o culto. Muitas vezes você pensa, mas eu não estou nessa maneira, não estou. Mas Deus, Ele é tão preocupado. Por causa de um irmão, Ele direciona aquela palavra e muda tudo, o discurso do pregador, porque Deus está importando contigo aí. Amém. E está te dizendo para não sair da igreja, para não desistir, para não se desviar, para não se desanimar, amém, para estar no lugar. Você tem que permitir Deus plantar você. Ah, mas aqui eu não sei. E você começa que o diabo é especialista em mostrar os defeitos do lugar, né? Mas eu estou interessado nas qualidades que Deus está mostrando neste lugar. Aqui tem um pastor que se para pela palavra, tem obreiros que se param pela palavra, aqui tem irmãos que estão lutando, então você se para e começa a ver o que Deus quer te mostrar. Ignore o que o diabo quer te mostrar. Amém. Não é importante. Viu um defeito no irmão, na irmã? Ore então por ele, ore por ela. Se você soubesse o poder que tem a sua oração. Aleluia. Glória a Deus. Tem alguns minutos ainda, né? Eu estou controlando ali. Então, no parágrafo 14... Aleluia. No parágrafo 14 da mensagem de Simeão e Ana, pregado em 11 de fevereiro de 59, mas bem atual. Aleluia. Vamos lá. O 4. Você não vê o que ele está fazendo? Ele está reunindo os seus filhos eleitos. Exatamente como ele fez naquela época, Simeão, Zacarias, Isabel, João Batista, aleluia, eles estavam se preparando. Mombrano não falou de todos os judeus, mas ele falou daquela igrejinha eleita que estava se preparando, aleluia, daqueles que se mantinham na igreja orando, como Simeão e Ana. Oh, engraçado falar de Ana, né? Mas Ana era uma viúva e ela se pôs a buscar ao Senhor. Aí você pergunta, eu lembro quando eu me converti, alguém mais velho na fé falou assim, eu creio tanto em oração de novo convertido. Então eu pensei, então eu vou ter que ficar toda a vida como novo convertido, porque eu não quero que a minha oração perca a eficácia. Amém?
Mas a gente observa que Ana não perdeu o ardor, não perdeu o fervor, aquele ardente amor por Deus. A Bíblia diz, dá bom testemunho, que ela se mantinha na casa de Deus e orando. Como o Espírito Santo não vai falar através de uma senhora tão dedicada? E o mesmo se diz de Simeão, também um ancião, que esperava, diz a Bíblia, a consolação de Israel. Como Deus também não vai retribuir alguém que já esperava aquilo? Aí alguém diz assim, mas eu sou muito velho para poder pular, para poder dar um glória a Deus, para poder dar um berro, dizer glória a Deus, aleluia. Eu sou muito velho para isso, muito velha. A irmã do profeta falou isso para ele, e ele disse, por que você não fez? E se você pegar a história, você vai ver que Miriam, a irmã de Moisés, ela já era uma senhora de idade, quando ela atravessou o Mar Vermelho. Mas diz a Bíblia que ela tinha o Espírito Santo. Diz a Bíblia que ela tinha vitória. Ela tinha vitória. Ela tinha vencido. Ela tinha cuidado do irmão dela. O irmão dela tinha se tornado um profeta. Tinha libertado todo o povo de Israel. E tinha passado pelo Mar Vermelho a seco. Ela tinha vitória demais. Então ela pegou o tamborim, ela pegou o pandeiro e começou a cantar, começou a dançar. Por quê? Mas ela era uma jovenzinha, 16 anos. Pega a cronologia, olha a idade dela. Ela era uma senhora, mas era uma senhora que tinha o Espírito Santo, cheio de vitória. E vocês, jovens, se os velhos estão pulando, estão dançando, estão gritando, e vocês, jovens? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Davi se alegrou tanto, porque a palavra te alegra. Aleluia! Veio a arca da aliança, a arca estava voltando. Aleluia! É tão bom quando você vem ao culto e você sente que Deus está falando contigo. Essa palavra hoje é para mim. Não é maravilhoso isso? E você levanta a sua mão, como vocês estão fazendo, você diz glória a Deus, aleluia. E Davi percebeu, falou, opa, a palavra de Deus está voltando para cá. E ele começou a dançar, começou a se alegrar no Espírito Santo. A sua esposa não entendeu, mas ele não parou de pular, ele não parou de dançar. Esqueça o que o outro vai dizer. Se preocupe com o que o papai vai dizer. Às vezes você está com a sua criancinha em um lugar, no restaurante, e ele começa a fazer uma gracinha, ninguém gosta daquilo. Mas olha a cara do papai, olha a cara da mamãe. Que bonitinho. É assim que Deus está olhando. Quando você se alegra no Espírito Santo, quando você não fica tímido na casa de Deus, quando você sabe a sua posição, sabe o seu lugar, você não é convidado, não. Aleluia. Você faz parte da família. Quando o filho pródigo voltou para a casa do pai, ele não ficou lá cheio de dedos, cheio de pudor. Não. O papai foi lá e preparou um banquete, preparou uma festa, e ele começou a se alegrar. Aleluia. Aleluia. É tão bom estar na presença de Deus, amém? Amém. Aleluia. Deus. Aleluia. A outra parte do mundo, mesmo o mundo religioso, pensava que eles tinham saído para o lado errado, que eram fanáticos. Aleluia. Diz o irmão Brana, vou mostrar para vocês porque que eu sou um santo rolador. Irmão Brana não tinha medo de mostrar a posição dele. Porque aqueles que falavam que ele era um santo rolador, sabe o que eles eram? Incrédulos roladores. Enroladores. Aleluia. Mas eles sabiam o que estava falando.
Simeão sabia do que estava falando, pois o Espírito Santo assim o disse. Ele tinha direito de crer. Se o Espírito Santo disse, isso encerra o assunto. Amém. Aleluia. No parágrafo 5 diz assim: creio que é a mesma coisa hoje. Temos a promessa do Espírito Santo, e nestes últimos dias, Ele derramará do seu Espírito. Amém. Aleluia. E Ele reunirá a sua igreja. Se o Espírito Santo está caindo, permita Ele te encher. Senão você não vai ser reunido naquele dia. Porque o imã vai vir. O imã tem que puxar e só puxa o metal que é semelhante. Oh, permita um novo nascimento na sua vida. Permita-se nascer de novo. Oh, aleluia. Glória a Deus. Então diz o irmão Brana, e nesses últimos dias, Ele derramará do seu Espírito, e Ele reunirá a sua igreja, e Ele mostrará grandes sinais e maravilhas. Amém. Aleluia. Oh, saber os mistérios nunca anulou o sobrenatural, nunca anulou o batismo em nome de Jesus, nunca anulou as coisas básicas, nunca anulou o sobrenatural. Aleluia. Nunca anulou a cura divina. Eu mesmo fui curado. Você crê em cura divina? Amém? O que é o arrebatamento, senão a grande cura divina? Aquelas rugas de idade. Oh, aqueles ombros caídos. Aleluia. Oh, aquela marca de quando você cortou o dedo. Aleluia. Eu tenho uma queimadura que eu queimei o braço quando eu tinha 1 ano. Vocês acham que eu vou entrar lá assim? Não! Porque a Bíblia diz que eu serei transformado. A grande cura divina está chegando. E ela vai transformar os nossos velhos corpos cheios de defeitos. Oh, e Deus nos levará para Ele mesmo, e Ele enxugará as nossas lágrimas. Aleluia! Oh Deus, aleluia, aleluia. Ele mostrará grandes sinais e maravilhas. Eu creio que estamos vendo isso, como Ele prometeu. Então estamos esperando, chamados fanáticos. No entanto, não há 2 Espíritos Santos, há só um Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que prometeu àquele homem, a Simeão, também nos dá uma promessa, nós cremos nela. Amém? Amém? Amém. Não importa o que o mundo diga, nós cremos nela. Deus cumprirá a sua promessa, Ele sempre cumpriu, Ele sempre cumprirá. Amém. Aleluia. Oh Deus. No parágrafo 8, como hoje nesta noite, as pessoas dizem que somos fanáticos, porque cremos em Deus, cremos no sobrenatural, mas nós sabemos de onde isso vem. Aleluia. Não importa o que pensam ou o que dizem, podemos ver seus modos, a maneira como agem. Eles acham que somos uma classe de pobres analfabetos, mas nós sabemos o que temos em nossos corações. Oh, aleluia, aleluia. Oh, estou encerrando aqui. Aleluia. É engraçado você pensar nisto, porque Simeão e Ana, eles foram guiados para o Espírito Santo, não para ficar em casa, assistindo o culto, somente pela internet, se podiam vir à igreja. Não. O Espírito Santo os guiou para o templo, porque o templo era o lugar aonde estava Jesus. Porque Deus só vai guiar você aonde está Jesus. Então, se Deus te guiou para esta igreja hoje, se Deus te guiou até aqui, é porque aqui está Jesus. E se Jesus está aqui, tudo é possível. Amém? Aleluia. Então, no parágrafo 14, vou encerrar aqui. Agora, se não houvesse uma escritura na Bíblia que afirmasse a cura divina,
No entanto, tem que haver cura divina, pela qual suas almas estão clamando, o fundo clamando por outro fundo. Então é por isso que você está aqui. O Espírito Santo que fez a promessa a Simeão é o mesmo Espírito Santo que lhe diz que há poder de cura aqui. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! O Espírito Santo, então, desde os arredores dessa cidade, através dessas colinas, o mesmo Espírito Santo que guiou Simeão, aleluia. Irmão, aquele que se separa busca seus próprios interesses. Não tem como uma pessoa ficar em casa, podendo vir à igreja e dizer que o Espírito Santo guiou ela para ficar lá. Não tem como você ir contra a Bíblia. Seja humilde, admite que está errado, faça um concerto com Deus e diz: eu farei como diz o salmista. Uma coisa pedi ao Senhor, buscarei, para que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias na minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade, versículo 5, Salmo 27, 5, porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Aleluia. Esta é a cidade refúgio que você tem que buscar. Nesta cidade Deus colocou uma cidade refúgio, para que quando você cometesse um pecado, um deslize, eu não queria ter ofendido o irmão, eu não queria ter feito isso, então você vem e corre para a cidade refúgio, para este tabernáculo. Para isso Deus instituiu as cidades refúgio, para que o inimigo, para que aquele inimigo de sangue não venha te ferir de morte. Então essa é a sua chance. Agarre-a, segure-a com todas as suas forças. Aleluia. Oh, que argumento fraquinho esse aí, né? Mais fraco do que, como é que diz Mombrana? Que o caldo da sombra de uma galinha, né, que morreu de fome. É muito fraquinho esse argumento. Nós estamos fazendo como os primeiros discípulos. Nós não temos igreja. Mas é claro que não tinha, estavam sendo perseguidos. Que perseguição que estes têm para evitar de vir à igreja. E quando vier a perseguição mesmo, e aí? Aí eu quero ver. Aí não tem pastor, né? Eu fico pensando nisto. Mas, se hoje ainda o Espírito Santo falar contigo, não endureça o seu coração. Aleluia. Então, irmão Branco, vamos encerrar aqui. O mesmo Espírito Santo que guiou Simeão tem guiado você até aqui, mas não à toa, irmãos. O Espírito Santo te guia até a igreja para cumprir, diz o irmão Brana, a promessa. É tantas coisas, né? A moça quer um bom casamento, mas ela não percebe que o diabo está guiando ela. Aquele moço lá não é, né? Aquele rapaz com aquela moça mundana não é o Espírito Santo que está te guiando. O Espírito Santo guiou Simeão para a igreja para cumprir a promessa. Se você quer algo justo, e casar é justo, deixa o Espírito Santo te guiar. O Espírito Santo não guiou Eliezer para uma mundana para Isaac, não, mas uma moça tão justa, tão fina, aleluia, que ela chegou a dar água a ele e aos camelos. Diz Mombrana que aquilo representa dar água ao Espírito Santo. Então estou encerrando aqui, aleluia. Nos últimos dias, Mombrana está citando a Escritura, eu derramarei do meu Espírito sobre o povo, sinais e maravilhas serão, Atos 2,17. Esse mesmo Espírito Santo está cumprindo sua promessa, eu o vejo. Irmão, você tem que vir no culto e tem que ver Deus. Não sai sem ver Deus. Aleluia. Tenha isso como objetivo. Venha no culto com expectativas. Agora, se Cristo estava no templo,
Então é dever do Espírito Santo trazê-los para vê-lo. Aleluia! Oh, glória! Aos que creem na promessa. Então, é assim nesta noite. Se Cristo está aqui, as pessoas que amam a Cristo, olha, é importante isto. Se Cristo está aqui, as pessoas que amam a Cristo são movidas pelo seu Espírito. Aqui, para ver suas obras poderosas. Somente aquelas que Ele tem enviado. Oh, irmão, que privilégio. Tem tantas pessoas nessa cidade, mas Deus escolheu vocês para enviar aqui, para ver a Cristo, para ver as promessas se cumprirem. Aleluia! Captem a mensagem. Glória a Deus. É isto. Deus abençoe vocês. Vamos aplaudir o Espírito Santo. Amém? Aleluia. Oh, glória a Deus. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Obrigado. Amém. Vamos ficar de pé, vamos cantar um corinho, mas não vamos encerrar ainda, né? Vamos cantar Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual, põe em mim teu coração. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti. Aleluia. Podeis assentar um momento? Eu estava observando aqui que os irmãos que estão em casa estão gostaram da pregação. Estão dizendo amém, aleluia, né? Eu penso que todos aqui também disseram amém, né? Glorificaram a Deus. Estava vendo aqui o irmão Sebastião Velho, de Gramado. Ele está dando um testemunho. Ele disse aqui, que bênção tremenda. Revelação também, tremenda revelação. Também pedi a Deus um trabalho que eu pudesse ir aos cultos. Ele era gerente de um restaurante, e ele não, justamente, estava sempre preso, principalmente fim de semana, né? E ele disse, eu pedi que eu pudesse ir aos cultos. E foi no forte da pandemia, né? Quando todo mundo estava perdendo o emprego, né? E Deus me abençoou, aleluia, amém. Inclusive, creio que até está ganhando mais do que ganhava como gerente lá do restaurante, né? E está nos cultos agora, né? É isto que Deus faz. Veja, você tem que levar em conta a expressão bíblica. Uma coisa pedi ao Senhor. Uma coisa. Quer dizer, como sendo a principal. Uma coisa eu pedi. Esta, né? Pedi ao Senhor e buscarei. Você não apenas pede, você também busca aquilo. Você luta por aquilo, né? Agora, você vai pedir o que você gosta. Essa é a questão. O que você gosta, realmente? Para o salmista, que ele pudesse estar sempre na igreja.
Para o salmista era isso. Irmãos, é assim. É assim. Para que Deus faça algo, Ele tem que utilizar alguém. E Ele não pode utilizar o ímpio, o incrédulo, Ele utiliza os crentes. Utiliza o seu povo. O profeta disse, mesmo no mundo, as pessoas têm que trabalhar para fazer algo. Por que você pensa que temos grandes clubes de futebol, como o Caxias, o Juventude, o Grêmio, o Internacional? Porque há pessoas que creem no jogo, creem no futebol, e eles investem. Eles são associados, né? Eu penso que não tem ninguém aqui que é associado a esses clubes, né? Você tem algo melhor a fazer, né? Mas há alguém que acreditou, e não é pouca gente. Né? E mesmo na pandemia, que as pessoas não podem estar lá no estádio, mas estão pagando suas mensalidades. E o seu clube está prosperando. Porque há pessoas que acreditam no seu clube. E eu pergunto, será que eles têm mais razão? É que eles têm mais a razão de acreditar num clube de futebol do que o crente acreditar na palavra de Cristo, na sua igreja? Que Deus nos ajude, meus amados. Nós estamos aqui, eu creio, como o irmão Hércules mencionou, Ele tem visitado essa geração. Nós vimos a sua glória, nós vimos a sua glória.